Então, primeiro, gente, de dizer que a gente lá no movimento, quando ele começou, a gente não tinha muita organização de nada, assim. Não sabia muito bem o que a gente queria, né? Não sabia bem o que era, qual que era as formas que a gente ia se organizar, qual que era a forma que a gente ia lutar. E aí a gente pegou e definiu algumas questões que foram importantes, na qual o seu Carlos já destacou aqui também, mas vale a pena a gente colocar que isso está dentro de um planejamento estratégico do movimento, que foi a questão da definição dos princípios do movimento. E aí, de todos aqui, que são os companheiros que fazem parte das bases ou das bases orgânicas do movimento, devem praticar, desde a questão da ação direta, da democracia direta, da independência de classe, do apoio mútuo, da solidariedade. São princípios que norteiam essa organização e é isso que faz o movimento se fortalecer. Quando o movimento ele começou até meados de 2005, como o movimento ainda estava se formando politicamente, estava recém dando uma cara, dando uma cor, criando uma bandeira, uma simbologia. Então, muitos companheiros que também catadores, mas ainda não estavam integrados no movimento. E aí tem um motivo. Primeiro, do que a gente realmente necessitava de dar uma organização. Esse movimento ele precisava crescer, ele precisava desenvolver, ele precisava criar uma força. E essa força necessariamente ela tem que partir de realmente quem está com vontade de construir. Naquele momento, alguns catadores, cerca de 40 mil catadores, se propuseram a estar construindo essa ferramenta que hoje a gente chama de Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável, que está inclusive organizando esse evento, né? Então foi uma questão que realmente deu certo. A gente apostou na formação desses 40 mil, com a formação de 1.000 militantes em 2005 e depois estendendo para 14 mil catadores agora em 2008, que realmente deu uma fortalecida, que esse movimento em 5 anos, ele dobrou essa quantidade de gente. Hoje nós somos em 88 mil catadores que estão organizados de forma direta dentro do movimento e são mais de 200 mil catadores no qual a gente se articula. Dentro desses catadores que a gente se articula, nós levamos formação, levamos atendimento, levamos a defesa da questão da sua organização, do seu trabalho, contribuímos nos seus processos para poder se organizar internamente. E quem faz esse trabalho são vocês, são vários de vocês, dos companheiros e das companheiras que estão aqui presentes, que estão fazendo as suas atividades, viajando de cidade em cidade, indo de cooperativa em cooperativa, realizando as assembleias gerais, fazendo o debate do movimento e fazendo principalmente essa organização desse corpo que realmente criou rosto, criou forma e principalmente criou a cor, que é a cor verde, a cor da natureza. Dentro do planejamento do movimento, nós apontamos 5 regiões do estado, do país. Dessas regiões, nós temos uma em especial que tem que ser fortalecida, porque é muito distante um estado do outro, a população ela é muito concentrada, e aí por causa disso necessita de uma atenção maior, no qual a gente já fez uma conversa também junto ao governo federal, que tem sido um grande apoiador nessa luta que os catadores vêm travando ao longo dessa década, para poder dar uma fortalecida na parte de recursos para que os companheiros consigam se organizar. Esta região que eu estou falando é a região norte, aonde temos vários estados, e todos os estados da região norte pactuam da questão do final dos resíduos e no lixão. Uma questão que realmente vai estar mudando, e o próximo tema nós vamos estar trabalhando sobre isso. E a outra região, que é uma região muito numerosa, e também de grande extensão, por causa da questão da quantidade de estados que tem, que é a região nordeste. Tanto que a maior parte dos recursos que saem do governo federal para projetos sociais ou de entidades de apoio, vai para a região sudeste, para a região centro-oeste e para a região sul. A região nordeste e a região norte, que são as regiões que mais necessitam de apoio financeiro, de investimento, de informação, são as regiões que menos estão sendo atendidas. Então é uma jogada que nós, e aí também te pede a compreensão que vocês também entrem nesse apoio junto aí ao movimento, para poder que os catadores dessas regiões, onde está concentrada a maior parte dos lixões, a exemplo do que Nordeste são mais de 1.750 lixões,
e a parte do norte, que todos os estados têm lixão, inclusive as suas capitais, que a gente consiga de fato acordar esse Brasil para poder mudar essa realidade nessas regiões. Então isso é uma função estratégica do movimento. A gente enxerga que isso é um passo fundamental para que a gente consiga de fato atender a todos os catadores de norte a sul do país, não importando qual estado ou qual situação que esteja. Uma outra questão importante, e aí eu vou traduzir aqui mais em palavras mesmo do que trazer a espinha dorsal do nosso planejamento estratégico, é algumas palavras que eu venho sintetizando para estar conversando com vocês, e aí que, claro que humildemente, eu me dirijo a vocês para falar essas palavras, talvez com um pouco de atrevimento, né, de minha parte, mas falo aqui como um catador que nasceu em cima de um carrinho e que viveu a vida toda catando e que parte da minha vida tem dado para a construção dessa ferramenta que é o Movimento Nacional dos Catadores, e vários de vocês me conhecem nos estados onde estão, porque eu sou incansável assim como cada um de vocês, e aí portanto eu também me atrevo a me dirigir a vocês para falar algumas palavras. E a primeira delas é dizer que nós catadores temos que nos responsabilizar mais, porque se os problemas ainda estão aí, ainda estão batendo na nossa porta, talvez seja porque a gente esteja se deixando algumas coisas de lado. Então nós temos que ser mais responsável. Nós também temos que ser mais bem articulados, mais articuladores. Nós temos que ser mais dependentes de nós mesmos do que depender dos outros. Isso aponta a nossa linha estratégica, isso aponta o nosso planejamento, de realmente ter independência dos catadores e das catadoras a partir de si mesmo, a partir da sua própria organização. E a partir disso, dessa questão de ter mais articulação e mais responsabilidade, nós fazer de fato as discussões na nossa base, para que a base entenda o potencial que cada um dos catadores articuladores tem para realmente dar uma girada de norte a sul do Brasil, para que os catadores realmente consigam se fortalecer. Para isso, companheirada, os articuladores, eles necessitam informar melhor, discutir mais, fazer a discussão na base, fazer melhor articulação e principalmente buscar novos apoios, que realmente hoje é um passo importante, porque é daí que a gente está conseguindo avançar com recurso, é daí que a gente consegue avançar na parte de tecnologia, é aí que a gente consegue estar avançando na parte da formação. Então me dirijo a você sim, para dizer que realmente nós temos que parar de ficar com nossos braços cruzados, esperando que uma meia dúzia de catadores faça o movimento acontecer. Pare de esperar pela essa meia dúzia e realmente nós se tornamos a ferramenta do movimento dos catadores, que é cada um de nós, cada companheiro, cada companheira que está aqui presente nessa sala, e cada um dos 80 mil catadores que estão lá nas nossas bases trabalhando. Esses realmente necessitam descruzar os braços e ir para a luta, fazer a coisa acontecer de uma ponta a outra do Brasil, porque esse é o nosso momento, é o momento do movimento avançar. Muito obrigado, companheirada.